A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe nossas vidas, sua, em nome de Jesus. A gente está hoje aqui para continuar o estudo do livro de Esther. O capítulo hoje é o 7, de 10 versículos, né? Aqui o título fala a morte de Amã. Amã, no significado do nome dele, irmãos, que o Velho Testamento, né, como o Novo, os nomes, né, os pais, eles, mesmo sendo judeus ou não, davam nome a um filho ou até mesmo uma filha com um significado do nome para aquele momento, ou mesmo querendo dizer algo para a vida daquela criança, né? Quando ela se tornasse uma pessoa adulta, algo que eles queriam que realizasse na vida da pessoa. E Amã, o significado do nome dele é grande, ou magnânimo, né? Numa postura, numa altura assim, alta assim. Então, Naamã tinha isso já desde o berço, de se entender pelos pais, aleluia, que ele ia ser uma pessoa de posição, de conquistas grande no que ele fazia e no que ele queria resolver. Aleluia. Nós estamos vendo aí no livro de Esther, irmãos. Hoje nós estamos gravando o capítulo 7, mas você está vendo aí desde o capítulo 1, você que está acompanhando aí, para a glória de Deus. Você não está acompanhando? Acesse o canal aí, você vai ver na parte de vídeos, vai estar desde o capítulo 1 gravado, hoje estamos no 7, para você entender essa história bíblica aqui. Aleluia. O versículo 1 fala assim, ó: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. 2. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se te dará. 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como a minha petição e o meu povo como um requerimento. Irmão, que pedido diferente. Imagina o rei ouvindo, né, vários tipos de pedido, de causas, de doações. Agora chega a sua esposa, que ela substituiu, né, a Vasti, ela era rainha, e fala, fazendo um pedido pela vida dela e pelo povo. O rei ouviu aquilo, eu acredito que ele entrou em choque. Falou: como assim pela sua vida se você está comigo? Como pela vida do seu povo se você tem o povo seu está condenado à morte ou algo assim? Você pede pela vida sua, principalmente a deles. Aquilo mexeu com o rei. Aí o versículo 4 fala assim: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. O que Esther, ela fala? Irmãos, uma coisa que a gente aprende aqui na história de Esther, eu falo a gente aprende, mas começando por mim aqui. Se você querer entender a história mesmo, irmão, você tem que ver lá desde o capítulo 1, que eu não vou voltar lá atrás para relembrar, não. Aleluia. Por isso que a gente grava um capítulo, né, por vez, para a gente poder, no capítulo, que é o 7 hoje, a gente poder, com a vontade de Deus, permissiva dele, pelo seu Espírito Santo, que é o nosso professor, fazer a gente aprofundar no capítulo para a gente entender. Aleluia. Amã, o magnânimo, né, o grande. Quantas pessoas nos dias de hoje se sentem assim? Às vezes, quando ela está numa maneira humilde, eu falo humilde financeiramente falando, né? Porque as pessoas invertem os valores, acham, quando não tem uma situação financeira, talvez um excelente emprego, algo, ela é uma pessoa. Não, isso não é para todos. Mas quando ela muda talvez de serviço, começa a ter um ganho financeiro maior, ou mesmo uma posição que ela venha a viver, porque Deus, irmãos, ele é misericordioso, a Bíblia fala que ele é rico em misericórdia, ele tem prazer em nos abençoar, mas ele permite vir uma bênção financeira na nossa vida, na sua vida, na vida de muitos, para nos testar
se nós vamos continuar naquela mesma posição de dependência dele. Aleluia! Querendo sempre a opinião dele, a direção dele. Irmão, o dinheiro, a riqueza, você pode receber uma herança, algo assim que vai mudar a sua vida sim. Mas aquela mesma pessoa que teme ao Senhor, a qual Jesus nos ensina, aprendei de mim que sou manso e humilde, nós temos que permanecer assim, irmão. Aleluia! Tem um povo no dia de hoje que fala que Abraão, depois ele veio ser Abraão, foi para Deus para se tornar rico. Não é verdade, Abraão já era rico. Deus só abençoou ele mais. Aleluia! Mas a dependência do Senhor tem que continuar. Irmão, isso é algo tremendo. Alguém fala assim, mas Jesus não prova. Prova sim, testa sim. Quando ele foi lá falar com os homens, o Evangelho de João fala isso, a respeito ali da multiplicação, o texto fala assim, e Jesus fez isso para os testar, para ver qual ia ser a atitude, a resposta deles, porque eles estavam vendo milagres acontecer, eles estavam vendo prodígios acontecer, eles estavam vendo sinais acontecer. Nós temos visto também, você tem visto também, Deus permite para nos testar. Aleluia! E a gente vê aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Deus é maravilhoso, que no versículo 4, Esther faz lembrar a memória do rei Assuero, aquela quantia alta em valor, em prata, né? 10 mil, que convertendo para o dinheiro nosso, é mais ou menos 15 milhões de reais. É um dinheiro altíssimo. Esther faz essa comparação que o povo dela, o povo judeu, ia dar muito mais lucro, muito mais vantagens ao rei vivo do que morto, do que o dinheiro que o grande, que se julgava o grande, queria, em outras palavras, barganhar com o rei, para quê? Para matar todos os judeus, por causa do quê? Da sua soberba, que ele tinha no coração contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava, não se ajoelhava quando ele passava, e ele queria ser honrado, ele queria ser maior até mesmo do que o rei, porque a intenção dele não era só ficar naquela posição que ele tinha de destaque, mas ser até maior do que um dia que Assuero. Irmão, falamos em outro vídeo isso, irmãos. O primeiro lá no céu que quis fazer isso, irmãos, e que ser semelhante ao Altíssimo foi Lúcifer, irmãos. As Bíblias antigas vêm com o nome dele, as nossas vêm escrito Filho da Alva, está lá em Isaías 14. E o que o Senhor Deus fez? Ele foi tirado e ele enganou uma terça parte dos anjos. Irmão, vigiemos, irmão, estejamos em oração, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus abra os nossos olhos, para que a gente permaneça na humildade, na dependência, clamando a Deus todo dia para que Ele mude a nossa vida. Não que as coisas materiais, que são passageiras, elas venham mudar o nosso caráter, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, a gente se tornar uma pessoa de duas caras, falso, por causa de dinheiro, por causa de posição social. Irmão, Amã, ele se julgava o cara no linguajar de hoje. Só que o Deus dos céus, o juiz dos juízes, o Deus justo, entrou com providência a favor do seu povo. Eu creio, irmãos, aleluia, mesmo que a situação na sua, na minha vida, bendito seja o nome do Senhor, esteja fora do normal, a gente não esteja vendo solução, Deus vai entrar com providência, porque Ele não pode voltar atrás, Ele não é mentiroso, não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Ele vai fazer justiça em nome de Jesus e vai mudar o quadro da nossa vida, aleluia. O versículo 5 fala assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse, onde está, cujo coração se instigou assim a fazer? Ó Deus mudando o quadro, irmão, aleluia, glória. 6. E disse Esther: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O grande caiu, irmão. O magnânimo caiu. Quem quer se portar como grande,
para querer levar vantagem em tudo. Não tem humildade. O Senhor Deus abate. O Senhor Deus abate para aprender. Nabucodonosor, diz a palavra, se achou, porque no momento de conquista, de batalhas, o cara, como diz o linguajar do mundo, irmãos, Deus fez ele se tornar igual um bicho. Que seu pelos no corpo dele, irmãos, ele andava por tempos e tempos igual um animal. Irmão, quando o Senhor, aleluia, por um tempo determinado, deixou ele passar por aquela situação, fez ele voltar à sua sã consciência racional, aleluia, porque ele estava numa consciência irracional, depois racional, aleluia, a Bíblia diz que ele deu glória ao Deus do céu. Oh, irmão, que maravilha é quando alguém quer ser grande, achar que é o tal, a gente está falando no sexo masculino, pode ser feminino também, e quando Deus toca de leve, mano, porque se ele tocar com força, a gente não resiste, morre. Morre. Porque o poder dele é gigantesco, aleluia. E a pessoa, igual Nabucodonosor, volta ao seu raciocínio normal e reconhece que o grande, o magnânimo, o poderoso, todo-poderoso é só o Senhor Deus, aleluia. E Deus, na palavra, no livro de Daniel, chama ele de meu servo. Ô, irmão, que maravilha. Que bênção, irmão. Isso quando acontece, mas às vezes a pessoa não reconhece, não se rende ao senhorinho de Cristo. Meu Deus. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e se passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Versículo 8. Tomando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobrindo o rosto de Amã. Irmão, o homem ficou tão desesperado, que se achava grande, irmão, que fez uma besteira de ir no leito onde estava Ester para rogar ela. Então o rei olha aquela cena, falou, você quer forçar ela aqui na minha frente? O furor do rei, irmão, só cresceu. O povo cobriu o rosto dele, porque o rei estava enfurecido, diz a palavra. O versículo 9 e 10, nós vamos encerrar aqui o capítulo 7, fala assim, então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca, porque ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Irmão, oh aleluia, Deus vai levantar Arbonas, pessoas que vão falar ao seu favor, pessoas que vão fazer a memória do rei, de alguém, do bem que você fez e plantou lá atrás, aleluia, e o Senhor Deus, que é o justo juiz, vai fazer justiça por você e por nós, ele vai dar a vitória, esse quadro vai mudar, irmão, em nome de Jesus. Deus não pode voltar atrás da sua palavra. O Amã, o grande, foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Irmão, a pessoa até tem consciência do poder de Deus, da grandeza de Deus, dos feitos que o Senhor faz, mas não quer render, não quer dar glória ao Deus dos céus, irmãos. O fim é triste, irmão. Sofre nessa terra e depois, irmãos, toda a eternidade vai passar longe do Senhor. Irmão, se você que está aí, essa palavra está falando com você, peça perdão a Deus hoje. Fala, Senhor, eu não quero mais me achar o tal ou a tal. Eu quero estar debaixo do teu senhorio. Jesus te perdoa, Jesus te ama, Jesus quer mudar esse quadro. E Ele vai pleitear as nossas causas e fazer justiça. Não deixe nada dessa terra que é ilusório. Precisamos trazendo para o dinheiro nosso, do ouro, da prata. Precisamos sim, para viver,
para estarmos com as coisas nossas tudo em dia, mas não deixamos isso mudar o nosso caráter, nossa maneira de ser. Para sairmos da presença do Senhor. Não deixamos isso. Amã teve esse fim triste. Deus fez justiça para o seu povo. Aleluia! E Ele vai fazer para nós, no nome de Jesus. Amém? Esther capítulo 7, encerrado para a glória de Deus. Você aí que ouviu o vídeo, né, é inscrito no canal, nos ajude a fazer essa obra. Envie esse link desse vídeo, né, para os contatos, para pessoas que estão afastadas do Senhor, para pessoas que não conhecem a Deus. Aleluia, para os grupos aí, para que as pessoas participem, nos ajude se inscrevendo e a gente possa ter um alcance maior, irmão. Se Deus permitir, em outro país, em outros estados. Irmãos, não estamos aqui falando nome de nossa denominação, pedindo nada, mas queremos ganhar almas para o reino de Deus. E faça você parte desse ministério, que é seu também, é nosso, para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.